Porta ou praia? Vestido que ninguém sabe a cor definida ou certa. Carro invisível ou espelho? Gato ou corvo? Esses são alguns dos mistérios e enigmas que rodam a internet. Eu sou o Lucas, do Pipoca Assada. Eu sou o Pedro. E esse é mais um episódio do Podcast Assado, hoje sobre mistérios da internet. A gente tem... se você está escutando isso no Spotify, segue a gente aí. Tem podcast, a gente lança aqui no Spotify toda sexta-feira, meio-dia. Podcast prontinho lá, bonitinho para te ouvir. Às 6 horas ele fica disponível no YouTube. E a gente tem um canal também no YouTube que é o Pipoca Assada. A gente fala de cinema, quadrinhos, jogos, livro, tudo da cultura pop até agora voltada a gente não falou sobre terror. Mas a gente vai falar. Mas a gente vai falar, provavelmente. Mas a gente já falou de jogos. Tem um vídeo bem legal lá, jogos, uma breve história dos jogos de terror. E hoje aqui a gente também vai fugir um pouco desse universo cinematográfico, né, do terror no cinema, na sétima arte, para falar do terror em tempos de internet, né? Então, mistérios da internet, creepypastas, lendas, todas essas coisas que rondam a nossa internet. Isso. Eu acho que é a primeira mais famosa, assim, que primeiro eu vou contar um pouco a minha história com a internet, brevemente. Eu sei que eu sou de um período que eu vivi um período sem acesso à internet, mas foi um período muito curto. Logo eu já tive acesso, tanto é que eu não consigo me lembrar desse período sem internet, para vocês verem como ela já está tão intrínseca assim à nossa realidade, à nossa vida, a internet em si. E no começo eram os fóruns, era o Yahoo, sabe, esses sites de bate-papo que a galera ficava debatendo teorias e tudo mais, porque a internet era um mundo novo ainda e ninguém sabia ainda, não tinha o controle do que é confiável ou não é confiável, então as histórias se propagavam. E a que eu mais tenho, assim, eu acho, além a gente não vai entrar tanto na Deep Web, por exemplo, que desde que eu conheço, a Deep Web, todo mundo fala da Deep Web, bonecos humanos e tudo mais, mas é que eu acho que a primeira que eu tenho mais lembrança, assim, é o do Slenderman, que eu acho que é bem antiga do Slenderman, né? A do Slenderman, que até hoje eu não sei se foi para divulgar o jogo ou surgiu de uma lenda. O Slenderman, eu no caso, sei lá, eu nasci em 2001, tenho só 19 anos, e assim, a internet foi muito, assim, porque a internet como a gente conhece hoje, não tanto, mas assim, eu tive acesso à internet, uma internet razoável muito cedo, né? Então, e eu sempre fui viciado em coisas de terror, e é engraçado, né? Porque apesar de eu ter assistido muito filme de terror quando criança, o que eu mais consumia era coisas na internet. Então, o canal do Ambu Play, que falava sobre as creepypastas, que eu acompanho desde o comecinho, eu assistia. Então, tinha várias clássicas lá, o Slenderman era uma clássica, e a história do Slenderman é uma história que ninguém sabe direito, isso acontece muito em creepypastas, que ninguém sabe direito quem é o autor. Ou é nickname, ou é tipo, ou sei lá, eles não colocaram o nome e foi se propagando, por isso que é muito difícil por isso que tem essa coisa que muita gente fala que é real, que já viu o Slenderman. Teve até o caso real de duas meninas que convidaram uma amiga, tipo uma festa de pijama. Se não me engano é mais ou menos isso a história, mas isso aconteceu, e ela acabou, e as duas mataram essa amiga, dizendo que era amando do Slenderman, que era como se fosse uma oferenda pro Slenderman, um sacrifício para ele. Então isso acabou ajudando a popularizar a lenda, tanto é que teve um filme muito ruim há pouco tempo, né? O que é creepypastas? Eu acho que tu não chegou a explicar. Creepypastas, creep é de coisas, creeps, né? Estranhas, e pastas é tipo pasta, tipo coisas da internet. Então são essas lendas que surgem na internet. É uma coisa nova, assim, creepypasta, tipo, no caso de pegar e copiar e colar a lenda, né? Então tem esse negócio. Então é muito engraçado porque todas elas são contadas como se tivesse realmente acontecido com aquela pessoa. Elas não são, as creepypastas geralmente
não são vendidas como não são propagadas como uma história criada, tipo o que acontece, sei lá, na literatura, nos contos, mas é algo que aconteceu de verdade. Tem um caso que talvez seja a primeira que se propagou, que é a creepypasta do Pokémon, se eu não me engano, Red Green, Pokémon Red Green, que era tipo Game Boy Color, e foi assim, início dos anos 2000, que falavam que tinha um lugar chamado Lavender Town, que era o cemitério dos Pokémons, era um lugar no videogame e tinha um som muito bizarro. Qual que é o som? Agora vai ficar um silêncio aqui no... Peraí. Um silêncio aqui no podcast. Enquanto isso eu canto uma música. Mentira. SMR. Mentira. Então... Bota a música. Agora é a música do Pokémon. Essa eles botam em canais de... É bizarra. A música... E assim, tocava nessa parte, falavam que tinha uma frequência muito pequena, muito assim... Uma frequência que só crianças, que era tão baixa, que só crianças conseguiam ouvir. Então falavam que muitas crianças que passavam por esse terreno, que era o cemitério dos Pokémons, estavam se matando no Japão. E essa lenda começou a ser propagada e foi uma das primeiras lendas da internet. E teve muitas coisas assim, né? Teve um caso também, que é uma lenda que eu lembro que era uma das minhas... a que eu mais pirei quando era jovem, que tinha aula de informática lá na escola, e a gente tinha que fazer as tarefas na aula de informática, e eu e o Jonas, né, que estudava comigo, a gente fazia rapidão, assim, que queria fazer rapidão as tarefas para depois ficar pesquisando coisa de terror, sabe? E, cara, é muito louco, assim, até, tipo, essa parada da Deep Web, que era um negócio totalmente obscuro. Eu lembro que, na época, era aquele negócio, assim, que se tu entrasse na Deep Web, 2 minutos depois estaria a FBI batendo na tua porta, tipo, prendendo tu e toda a tua família, né? Era essa a visão que nós tínhamos da Deep Web naquela época. E tinha também... E a gente ficava pesquisando lendas e coisas de fantasmas. E uma que marcou muito a minha vida era a do Kandekov. Kandekov, que era uma história que... Eles contavam uma história... Alguém chegou num fórum falando sobre um programa infantil chamado Kandekov, que era um programa que eram piratas, tipo fantoche, sabe? Tipo Muppets, que passava na TV, ele acompanhava quando era criança. Só que ninguém que ele conhecia se lembrava daquele programa, então ele postou isso na internet. E outras pessoas começaram a falar que lembravam desse programa, do programa que tinha essas piratinhas e tal. E só que dessas pessoas que lembrava de ter assistido esse programa e viu que outras pessoas também lembravam, foi perguntar para os pais, e os pais falaram que, na verdade, chegava um horário, sempre no mesmo horário, ligava a TV num lugar em estática, num canal em estática, e ficava assistindo a TV vidrado, assim, né? Aquele programa em estática. E várias pessoas foram perguntando, né, para os pais, e que falaram a mesma coisa. Então criou todo esse mito. Tem até vídeos na internet que supostamente seria os vídeos reais do Kandekov, que era tipo... Daí tinha uma criança que aparecia chorando, tipo, tinha várias imagens deles dos barquinhos, assim, e uns frames de uma criança chorando. E as crianças tinham... e tem várias coisas, tem sempre esses negócios de suicídio. Tinha muito essas histórias que, tipo... músicas que faziam você sentir vontade de se matar ou tipo que iam te influenciar a matar pessoas. Sempre esses negócios macabros, tipo de não assista esse vídeo, que daí a gente ia lá e queria assistir pra ver o que era, porque esse negócio de não assista esse vídeo tipo para as pessoas assistirem, né? E foi esse o Kandekov, tanto é que tem uma série Channel Zero Channel Zero é na Prime Video, que a primeira temporada é sobre essa creepypasta que ficou tão famosa, Kandekov, e é bem interessante, né? Eu não cheguei a assistir a série, mas eu quero assistir até, porque seria legal a gente comentar no canal.
Mas. E parece que só a primeira temporada é sobre essa creepypasta, eu acho que as outras exploram outras creepypastas É famosas. tipo, cada temporada é sobre uma coisa. É diferente. Interessante. Eu acho que. Tu vai falar mais alguma coisa? Tu Pode quer falar falar. alguma coisa, hein? Não, eu tô só estudando, porque não é um assunto que eu tenho muito conhecimento, que eu não pesquiso muito. Então, Eu sei que tinha, no começo da internet, eu acho que agora, tinha os sites assustador e cabuloso, que era mais... Hoje não existe mais, porque eles postavam uns não vídeos. existe? Pelo que eu pesquisei, não achei mais, mas deve ter. Porque hoje os vídeos de violência e acidente, a galera pelo WhatsApp. Mas de vez em quando surgiam uns vídeos assim, aí tinha história embaixo, tipo de um vídeo de um cara que encontrou... O cara encontrou um computador, uma CPU no lixo lá, e tinha um disquete com um vídeo de uma mulher sendo interrogada chorando e tal. Aí tinha esse... Tinha muito isso, né? Tinha isso direto, Tinha um negócio, uma lenda do cartucho do Zelda, do Zelda Ocarina of Time, que tinha uma entidade maligna naquele cartucho que o cara achou, assim. Tem várias dessas lendas, assim. A faca do fofo. Pode ver como desde a faca antes... do fofão se propagou, ficou famosa na internet, né? Tipo... Sim, então E a tem internet... realmente, né? Tem. Mas é uma meio que uma faca que eles falavam que era uma faca que o fofão tinha uma entidade dentro do fofão que ficava falando para as crianças matarem os pais, então elas arrancavam a cabeça do fofão e tinha meio que tinha uma faca assim, um negócio, uma faca preta para fazer o sacrifício. O que na verdade essa faca ali é para segurar a cabeça do fofão, né? Tipo, ouvir os discos Eu tinha um ao boneco contrário. desse, inclusive. A gente tinha. Ouvir os discos do Raul Seixas, da Xuxa ao contrário, até o próprio lance da Xuxa. Era um lance que Nossa, a gente... eu me cagava com escutar a Xuxa ao contrário. Eu acho que a gente sempre teve o Área 51 do GTA San Andreas, quem é mais da minha época vai lembrar. Então, tipo, tem o fantasma, o fantasma do Bully. Fantasma do Bully. Que também era o fantasma que supostamente aparecia no banheiro, depois não aparece, tipo, uma galera já tentou procurar. Eu ficava louco tentando achar esse fantasma que, tipo, tinha uma hora certa, aqueles negócios tinha uma hora certa, eu veria um fantasma no espelho no banheiro das meninas ou no dormitório das meninas no Bully. Então, mas desde antes, né, tipo, a própria Área 51, o Homem Foi Mesmo à Lua, esses mistérios, a galera gosta, a internet só te possibilita juntar uma galera que pensa, que tem sintonia contigo nesse assunto, que gosta dessas coisas também. A internet também proporciona criar isso. A gente vê, por exemplo, o Charlie, que foi para divulgar um filme, a gente vê até as próprias pegadinhas de palhaço, que começou como se fosse algo real no começo, era um mistério. Então, e acaba virando um negócio, tipo, algumas pessoas, sei lá, para divulgar um filme sobre palhaços assassinos, começam a se vestir de palhaço e assustar as pessoas. Daí vira um negócio que outras pessoas acabam sendo influenciadas, daí eles estão fazendo pegadinha, ou só para assustar mesmo. Eu tenho amigos aqui na nossa cidade, que falaram que estavam, sei lá, dando um rolê por aí e viram um palhaço, tá ligado? Pode ter sido alguém que arranjou uma máscara de palhaço e saiu pra assustar as pessoas, ou até se aproveitou pra, tipo, assustar e, sei lá, cometer crime, né? Vestido de palhaço. Por causa de tudo isso, né? Que a internet acaba propagando. Tem muita coisa, tem a parte ruim, né? Que é a parte dos conspiracionistas. Tem a parte, essa coisa de creepypasta, lendas, mistérios. São coisas que sempre foram divertidas, né? Esse terror, né, da internet. Mistérios, mas tem a parte nociva, que é a parte que se juntou muita gente conspiracionista, sabe? Coisa de terraplanista, deu voz a essas pessoas que tem essas teorias completamente absurdas, que nem tu falou, essa do homem não ter ido à lua. Mas aqui a gente tá falando mais das mais... Mas, assim, tipo esses enigmas que volta e meia aparecem, sites, assim, que os programadores, assim, a galera faz e cria, e rola uma mobilização. Teve o Cicada 3306, que também foi um enigma famoso, que falava que era um grupo secreto que ia te recrutar se tu resolvesse esses enigmas, e tu ia meio que ter que sumir, assim, sabe? Tem sempre essas coisas. Daí tinha várias... Cicada 3306 tinha fotos em postes, assim, que eles colavam. Ao redor do mundo todo tinha essa coisa de Cicada 3306. O bom também é sempre se informar, né? A gente tá falando dos mistérios porque, tipo, a internet propaga muita coisa.
coisa boa, coisa ruim. A gente teve jogos que nem, por exemplo, a Baleia Azul, que a Baleia Azul era, né? Da baleia, Baleia Azul, que a galera, que a mídia quis fazer, que a mídia sensacionalizou o negócio. E a gente teve da Momo também, né? Foi, né? A Momo, da Momo, que a Momo também era um negócio que foi toda uma confusão, porque na verdade era uma obra, uma peça de um artista que alguém pegou, se aproveitou. Teve agora há pouco teve o Pateta, acho que é o Pateta Humano, que é uma máscara esquisita, Homem Pateta. Não sei se tu já viu, chegou a ver, que falava que ele é um pedófilo que ficava assediando as crianças. E a máscara do cara, na verdade, foi feita por um outro artista lá, que era um cara que fazia máscaras. E esse cara criminoso estava usando a foto para poder fazer isso. Mas esse artista começou a ser atacado, sabe? O artista que fez a máscara originalmente, que ele fazia várias outras máscaras, tipo Stan Winston, sabe mesmo? Sim. Mas tem essa parte também. Quando eu era pequeno, esses negócios era no Ratinho, sabe? Aí fala de enigma, mistérios, assim, era no Ratinho. Que no Ratinho passava o Chupacabra, que depois o repórter até... era muito legal. Era muito... Eu acho que por isso até a gente... Tinha a lenda urbana do Gugu. Só que o do Chupacabra, depois de um tempo, foi... O próprio repórter falou que precisava de pauta e não sei o que, inventou mas a mídia sempre teve ET Bilu, disso. que é um clássico, né? ET Bilu é um clássico. Mas e também é muito... A gente tem um meme... A gente tem um meme na nossa página no Face lá, também curte a gente lá, que a gente fala sobre aparições alienígenas e bota do ET Bilu. Esse meme é tipo tem o maior alcance de tudo, essa que foto. Facilmente as pessoas gostam mesmo, assim, né? Até tem várias páginas que estão pegando essa foto e estão espalhando, assim, porque a galera gosta muito, assim, muito do ET Bilu. Todo mundo conhece o ET Bilu. Que também, matéria ridícula, né? Se for ver hoje. Inclusive as próprias lendas urbanas do Gugu lá, que tinha do Gugu, tinha do Celso Portiolli, teve também, se não me engano. Tem aquelas histórias que o povo conta, que era do Ratinho. Eu assistia demais isso. E hoje em dia, se tu vai ver, é muito, muito tosco, assim, é um negócio muito tosco. Só que, quando eu era pequeno, eu lembro certinho da sensação que eu ficava na sala da avó, né? Nossos pais, né, iam trabalhar. Tu tava na escola, provavelmente, né? Uhum. E eu ficava assistindo na sala da avó e tipo, brincando, quando brincava com os bonecos, eu, tipo, ficava muito, muito cagado de medo, assim, tipo, encolhido no canto, torcendo pro pai e a mãe chegar logo, sabe? Mas assim, mas falando de outra coisa que ficou muito famosa na internet, outros mistérios da internet, são os episódios perdidos. Tu já ouviu falar de algum episódio perdido? Tem o famoso suicídio do Bob Esponja. É do Lula Molusco. É o Lula Molusco, isso. A morte do Bob Esponja foi agora, né? Recentemente, aquela tirinha triste. Mas teve o suicídio do Lula Molusco. Sim, esse aí tem um vídeo que me deixou perturbado. Mas esse é o mistério da internet. Cara, isso aí, por isso que tem que sempre pesquisar fundo. Porque falou que um dos ilustradores foi preso por pedofilia e não sei o que. É sempre bom, antes de propagar essas notícias, sempre pesquisar e esse aí tinha um negócio que essa lenda do Lula Molusco tinha era uma fita teste, porque assim, eles pegam antes de lançar episódio na TV, eles passam para um grupo de crianças que são crianças de teste, sabe? De teste pra ver se elas se divertem, se estão se divertindo com o episódio e tudo mais. E dizem que alguma que foi ditado. Que nem é no Creche do Papai lá, que ele fazia de cereal, né? Tipo, pra experimentar. Então, tem essas crianças, tipo, eles pegam o público-alvo pra ver a reação deles e ver o que teria que mudar e tal. Se elas estão se divertindo, se elas estão rindo. E tinha um negócio que o desenho tava pronto, quando foi colocado a fita não sabe como foi trocada, e foi trocada por uma cena lá que, tipo, mostrava o Lula Molusco com os olhos vermelhos, tipo, o episódio começava normal, com o Bob Esponja irritando pra caralho o Lula Molusco. De repente o Lula Molusco começava a chorar descontroladamente, ficava com os olhos vermelhos,
e tipo, tinha uns flashes de corpos de corpos de pessoas mortas, tipo, frames, assim, de corpos de pessoas mortas na rua, na floresta, assim, que seria supostamente o cara que fez aquele episódio teria matado, tirado fotos e postado nesse episódio, tava passando pras crianças. Todas aquelas crianças ficaram traumatizadas. Tem essa história, né? Que a grande maioria é mentira, assim, né? A grande maioria... Os clássicos episódios perdidos do Chaves, por exemplo, também. Tem do Chaves, que eu acho que era... o do Chaves é muito interessante, na verdade. Vou falar mais. O do Chaves é muito interessante, eu tava vendo esses dias, que até para pesquisar, que eu tava pesquisando pra gente gravar esse podcast, que é um negócio de... que a Dona Florinda, sabe, que sempre tem aquela cena, o episódio começava normal, era o Kiko, o Chaves batia no Kiko, daí o Kiko ia bater no Chaves, daí na hora que... o Chaves batia no Kiko, daí na hora, tipo, acho que com um patinete, que o Chaves pegou o patinete do Kiko pra brincar, daí o Chaves bateu, daí o Kiko foi lá e tipo, xingou o Chaves alguma coisa, ou bateu no Chaves, daí o Chaves bateu no Kiko, e na hora o Seu Madruga tirou, o Kiko começou a chorar, o Seu Madruga tirou, aquele negócio que sempre acontece em todo episódio, o Seu Madruga tirou o patinete do Kiko, e chega a Dona Florinda e acha que quem bateu no Kiko foi o Seu Madruga. Ela dá um tapa no Seu Madruga, mas nessa hora o Seu Madruga cai morto no chão, porque tem um traumatismo craniano, porque eles falam que quando ele era jovem, ele lutava boxe, e por causa das porradas, chegou um tempo que, tipo, aquele tapa específico, depois de tantos tapas que ela deu, e depois até por causa do histórico dele de boxeador, acabou dando um traumatismo craniano e ele acabou morrendo. Daí tem esse negócio da Dona Florinda chorando sem parar, e tem um momento que tá todo mundo chorando nesse episódio, dizem, né, que tem um momento que tá todo mundo chorando nesse episódio, e cada um tem um choro característico, sabe? A Chiquinha, o Kiko, o Chaves, só que nesse episódio tá todo mundo chorando normal, tipo, chorando assim, sabe, que nem uma pessoa normal, ninguém tá chorando como normalmente eles choravam. E porque falam que o Roberto Bolanhos queria o Chaves, né, o criador do Chaves, ele queria começar a fazer histórias de mistério e suspense. Ele tinha essa vontade, tanto é que tem até alguns episódios que ele explora isso, tipo, quando eles vão ir na casa da dona... da Bruxa do 71. Dona Clotilde. Ou quando tem os fantasmas zombideiros. Tem esses episódios assim, que o cara brinca um pouco com isso, né? Então, tipo, ele diz, né, uma história que conta, mas uma curiosidade interessante é que a última cena que o Seu Madruga gravou, na vida, foi uma dele entrando no cemitério e sendo, no portão assim do cemitério, sendo tampado. O Kiko falou isso, o ator que faz o Kiko falou isso, e tem a cena, né, na verdade era uma série do Kiko, né, que era tipo, eu acho que era Kiko escrito diferente para ele poder usar esse personagem, sim. porque eles tinham brigado e se separado. Daí a última cena que ele gravou, que o Seu Madruga gravou, foi entrando no cemitério e tipo sendo meio que tomado pelas névoas, sabe, o gelo seco assim, ele tipo sumindo nas névoas entrando no cemitério, um negócio bem assustador. Daí tem episódio perdido do Coragem com o Covarde, do Scooby-Doo, tem aquele negócio lá do obscuro da Alice do País das Maravilhas, que isso aí eu acho que, cara, eu sou muito fã de Alice do País das Maravilhas, e merecia eu queria fazer um podcast sobre esse seria legal fazer isso. Tem um filme perdido, que é um filme perdido não, mas era um projeto chamado Fantasmagória do Marilyn Manson. Me confundo, o Marilyn Manson, cantor, né, Marilyn Manson, que ele tinha um projeto pra fazer, era o Fantasmagoria, a mente do Lewis Carroll. Tem até trailer, bizarro, tem o trailer no YouTube. Fantasmagoria, procura Fantasmagoria, Marilyn Manson, ou Lewis Carroll, que é o escritor do País das Maravilhas, né, que era pra ser um filme meio bizarrão, assim, explorando as estranhezas do Lewis Carroll, que era um cara bastante estranho. Eu acho que rendia um podcast só pra contar um pouco a história dele, porque eu sei de cor. Eu não sei, eu tipo, tenho um documentário que eu assisti 1 milhão de vezes, né? Eu gosto muito, eu sou fascinado realmente por Alice no País das Maravilhas. Odeio os filmes do Tim Burton, inclusive.
Mas eu fugindo do assunto, mas enfim. Tem Coragem com Covarde, que tem... Coragem com Covarde tinha uns negócios bem assustadores. Lembra aquela cabeça de lua gigante, que era tipo uma pessoa real, sabe? Pintada com a cara de lua? Ah, sim. Que quando misturava, tipo... Quando mas misturava o outras Coragem animações com 2D, sabe? era assustador. Mas isso tudo a gente se propagou depois na internet. Mas e os mistérios que foram desenvolvidos, que tem como mecanismo, tipo, desenvolvimento na internet, assim? Porque esse dos episódios e tal, mas tipo, que usou, por exemplo, da youtuber lá, que tu vai citar. A Marina Joyce. Que também foi algo que movimentou a internet. Isso aí que nasceu na internet, é porque assim, muitas creepypastas são histórias de coisas que as pessoas tinham na infância, assistiam na infância desenhos, que elas começam sei lá, elas crescem e veem com outros olhos, ou elas meio que começam a fanficar, né, criar história de terror sobre essas coisas que eles assistiam quando criança, que daí são coisas que vieram da TV, de outros lugares, e foram pra internet e se propagaram como uma lenda na internet. Mas no caso, a Marina Joyce foi uma youtuber que nasceu na internet, que virou, eu acompanhei tudo isso, virei à noite tentando descobrir assistindo os vídeos da Marina Joyce, um negócio que... O Twitter parou, né? O Twitter era, meu Deus, se essa história se essa história da menina for real, meu Deus. E a Marina Joyce tinha aquele negócio que eles vêem nos vídeos. Vou ver se ela tem um canal no YouTube ainda. Ela tem, há pouco tempo teve um negócio que ela queria ser chamada de deusa. Ela queria ser a deusa Marina Joyce. E tinha até algumas coisas assim. Chegou, inclusive a polícia, como é que é? A Scotland Yard, né, que ela é britânica, bateu na porta da casa dela e falou, a Scotland Yard teve que ir lá bater na porta da casa dela, porque eles estavam recebendo um monte de ligações, um monte de gente enchendo o saco, tava trending topics no Twitter. Daí ela teve que ir lá e a polícia confirmou que tava tudo bem com ela. Eles foram lá, avistaram a casa, falaram com ela e tava tudo bem. Opa! Ah, meu Deus, abri o vídeo dela, desculpa, vazou um pouco. Tá. É assim mesmo. Mas aqui a gente é íntimo já, né? Tudo bem. Ela, então, tipo, tinha uns negócios que ela tinha uns negócios com o namorado dela, que às vezes aparecia no canto como se ele estivesse obrigando ela a fazer os vídeos. Daí tinha um momento que ela pulava no vídeo que dava um barulho de corrente. É muito aquele negócio de, tipo, tu quer escutar já, tu quer escutar isso, porque é um detalhezinho, assim, muito baixinho, que tu tinha que estar querendo escutar pra ouvir mesmo, assim. Às vezes era um negócio só, tipo, podia ser qualquer outra coisa, né? Mas ela dava um pulo, dava um barulho de corrente, eles falavam que tinha uma corrente amarrada na perna dela, assim. Agora vendo... Tinha um negócio tipo a marca, eu acho que era tipo marca roxa, assim, hematoma na pele. Ela foi descoberta depois que ela tava tratando problema de depressão e tal. Tinha os efeitos do remédio, mas isso aí ela já falou que, tipo, pouco tempo ela falou que tá... Eu vi um cara que até entrevistou ela no YouTube, que ela falou que tá melhor e tal, que tá feliz, e espero que sim, né? Sim, ela mas foi um caso parece bem de boa, ela até namora, tem um namorado, aqui eu vejo com o namorado, então, é porque... É sempre a mesma thumb, parece. Mas na época ela ganhou eu inscrito me arrepiava todo assistindo os vídeos dela, imaginando naquela época, assim, porque era realmente estranho. Tinha alguma coisa estranha ali, sabe? Às vezes ela tava sob efeito dos remédios, mas só que o jeito que ela falava, assim, e parecia que ela tava com medo, às vezes, às vezes ela olhava pra trás da câmera como se tivesse alguém atrás da câmera, ela olhava meio com medo. Tinha um negócio que, tipo, tinha uma espingarda que apareceu atrás, tinha marca, tipo, aquelas marcas de socorro que, sabe, tu faz meio que pinta de uma certa cor, daí falavam que, isso aí quer dizer socorro. Ou ela cochichando Save Me no vídeo, tá ligado? Tipo, cochichando baixinho. Daria uma história muito da hora de um filme. Eu não sei como ninguém explorou isso pra fazer algum filme de terror, sabe? Porque o jeito que foi construído vai ter que ter uma história no final. Claro que foi uma coisa muito fanficada pela internet. Um negócio que, tipo, a internet acabou se juntando e meio que começando a ver muita coisa onde não tinha nada, na verdade. Isso sempre acontece, que também é um problema. Uhum. Só que é uma história que o roteiro que foi criado, a história que foi... É um negócio que daria muito certo num filme de terror, talvez, sabe?
Sim. Tem outro que tu queira falar? Então, agora, uns mais novos, mais recentes, é de um site que você pode pesquisar agora, Terminal 00, que é um site estilo buraco negro, né? Estilo... Porque que é um site assim que tu vai ter que ir clicando e vai abrindo várias páginas, sabe? Tu vai clicando, vai abrindo várias páginas, é um site bizarro, com coisas que é como o criador fala, que como se fosse um simulador de pesadelos. Então tem várias frases, tipo, você escuta, você está escutando isso, alguma coisa tipo como se fossem, sei lá, você vai ser salvo, frases esquisitas, bizarras. É um site bem bizarro, mas muito interessante ficar procurando coisas. Tem até alguns enigmas para tu desvendar, para tu saber onde clicar. Então é bem interessante, é algo muito legal de se ficar lá explorando. Tem talvez quem manja assim de edição e quem manja de enigma, talvez procure, tem coisas tipo binário, ou se tu pode ver imagens, às vezes são imagens nas frequências sonoras, que tem muito isso nos enigmas, né? Sim. De tipo, às vezes tu joga a frequência sonora no editor de imagens, às vezes coordenadas que vão te levar para os lugares. Eu lembro ninguém desvendando, né? Tipo, quando no começo tinha um áudio que eles mandavam, que era com uma vibração assim, aí falava que essa vibração, dependendo da vibração, ela te dava um efeito de... A gente baixava no Ares. É Dozer, não é? Tipo Dozer. Aí você falava que o Pink Floyd usou no que fundo, te dá um efeito, é uma coisa sonoras que dá um efeito tipo, ou prazer, ou que tu ficava chapado, mas efeito de alguma droga. Isso provavelmente que nem quem é engenheiro fônico, assim, engenheiro de som e produtor, provavelmente eles usam efeitos assim, até notas, né? Notas tipo acordes. Tem toda uma são ciência feitos para disso, né? São feitos para o tom do acorde, ele é feito para dar uma sensação no cinema. Aí tinha isso no Ares. Agora eu lembrei no começo da internet, quando não tinha Spotify, não tinha streaming, as músicas, tudo era pelo Ares. E o Ares tinha uns códigos que tu baixava, uns códigos assim, tu botava lá e abaixava uns vídeos meio creepy assim, né, que o pessoal passava assim pra ti. Aí tinha esses áudios também de... como é que é o nome? Dozer, eu acho que é tipo que só que o Pink Floyd tinha e tal, aí dava o efeito de como se tivesse chapado. Pink Floyd também tinha coisa de mensagem de trás pra frente. Tinha. Tem um negócio também que falam que aquele o Pink Floyd lá, o disco famoso lá, como é que foi esquecer? O The Wall? The Wall, ou Dark Side? Não, Dark Side, eu acho que é Dark Side No Moon. Que é sincronizado com o filme Mágico de Oz, né? Mágico de Oz, que é muito certinho, assim. Mas é coincidência. Só que é coincidência. Os próprios compositores da música falaram que não tem nada a ver, foi só uma coincidência. Uma feliz coincidência, é muito legal, inclusive, tu assistir Mágico de Oz com o disco do Pink Floyd, tem isso sincronizadinho. É porque tem uma hora que tem a música Money, aí ela fala do é que tem o coisa do dourado, aí bate caminho certinho. Dourado, aí que tem vários caminhos, que é o caminho dourado, a esmeralda. Aí começa a tocar a música Money, aí fica tipo, parece muito. E teve outro mistério mais recente também, que é o Randonautica, que é um aplicativo que é muito interessante da gente falar também. Eu não sei quantos minutos estamos. Não, deu tempo. Dá de boa pra falar aí? Tá de boa. Tá, a gente já tá se aproximando do fim, mas tem esse... quer dizer, eu acho que vale mais uma parte, vale fazer uma parte 2 disso. Vai ter, a gente bota... Porque tem muita coisa legal pra podcast falar. assado Mistérios da Internet parte 1, até porque esse aqui é mais um apanhado geral, isso, né? Que eu ia falar, a gente pode se pegar, se especificar em um e se aprofundar e pesquisar, porque eu não fiz uma pesquisa muito profunda, eu gostaria de pesquisar para falar. A gente pode fazer podcast separado sobre determinado mistério assim, da internet e desvendar, não desvendar e falar o que tem por trás de tudo isso. Tem várias coisas interessantes para falar aí dos mistérios desse terror na internet, né? Isso. Tem o Randonautica, é um site, é um aplicativo
que ele é conectado com o Google Maps, né? Não sei, é conectado com a tua localização e ele vai te mandar uma coordenada de um lugar perto de você que tem alguma coisa macabra. Tu vai meio que escolher o que tu quer. Se tu quer um lugar abandonado ou um lugar que você vai lá e vai ver alguma coisa sobrenatural. Então você meio que escolhe escolhe e ele vai te dar uma coordenada e teu objetivo seria ir até essa coordenada. Tanto é que tem até uma parte lá que é o relatório de viagem, que tu fala o que tu viu. E tem pessoas que relataram ver coisas estranhas, ver aparições, foram nesses lugares que o Randonáutica deu, né? Que o Randonáutica falou pra ir. Eles viram coisas macabras, ou tem até uma pessoa que encontrou uma maleta com um corpo decepado, assim, na beira do rio, assim, na beira da praia. E tipo, mas assim, o Randonáutica é muito interessante, porque quem é programador, tá, a galera que entende, falaram que o Randonáutica é completamente aleatório. Não tem nenhum algoritmo que vai te mandar por algum lugar como é que é? Abandonado. Eu tava tentando falar outra palavra, mas abandonado serve. Nenhum lugar abandonado, tipo, é simplesmente aleatório. Mas isso acontece, tipo, que assim, vamos dizer que 1000 pessoas baixam esse Randonáutica. Então, sei lá, dessas 1000 pessoas, 1% viu alguma coisa, foi nesses lugares, viu algum fantasma que já estava sugestionado, então já estava indo procurando ver alguma coisa. E quando tu vai procurando ver alguma coisa, tu vê qualquer vulto, tu já vai meio que fazer essa associação, tipo, nossa, não é que é verdade? Tipo, eu vi um vulto ali, sabe? Qualquer coisa, tu já faz essa associação, ou tipo, essa casa é estranha, deve ser mal assombrada. Então quer dizer que o Randonáutica funciona mesmo. E primeiro isso, né, que tu já vai ser sugestionado, então desse 1% foi visto e 99% das pessoas que foram não viram nada, não foram lá e simplesmente era algo, sei lá, não era nada, sabe? Não tinha nada lá, era um lugar normal. Só que as histórias que vão viralizar são essas histórias desses 1%, porque as histórias desses 99% que foram dos lugares indicados pelo Randonáutica, mas não viram nada, não são tão interessantes quanto as histórias das pessoas que foram lá e viram alguma coisa assustadora, macabra, alguma aparição. Então, mas aí que se cria as lendas. A maioria das lendas na internet e as conspirações funcionam desse tipo, né? Funcionam dessa forma. As histórias que viram. Não é sobre. Não é aquele negócio de que a ciência fala sobre evidência anedótica, né? Que são evidências, tipo, aconteceu comigo, sei lá, a minha mãe comeu. Sei lá, minha mãe comeu. Leite com manga e morreu? Tipo, comeu leite com manga e morreu. Às vezes ela tinha, sei lá, às vezes ela tinha um problema de um tumor cerebral, morreu do tumor cerebral, só que naquela semana ela comeu leite com manga e morreu, daí começou a se propagar. Então é muito tipo, minha mãe é muita evidência anedótica, não, cientificamente ela não é relevante, porque a ciência trabalha com estatísticas e porcentagens, né? Tu vai fazer um apanhado geral, então de o que acontece. Uma pessoa, só porque aconteceu com uma pessoa, não é prova nenhuma. É por isso que tem esse negócio de evidência anedótica, e isso acontece, só para finalizar aqui, né? Já finalizando, isso acontece com várias lendas na internet, né? Por isso que é sempre bom. A gente também optou por não falar das lendas de vídeos de fatos mais obscuros. Até a gente pode fazer citar Lisa Lam, né? Da Asiate. Porque eu acho que é legal ter essa frase ficou meio desconexa, mas eu acho que é legal esses enigmas, esses joguinhos e tal, e essa comunidade, que nem tem a série da Netflix, por exemplo, que desvendou um crime praticamente. A gente pode abordar Don't Fuck With Cats. Don't Fuck With Cats. Isso aí é outra linha, né, que é uma linha que talvez não seja mais pesada. A gente quis manter mais leve, apesar de a gente ter falado de algumas coisas meio macabras. Porque é sempre bom, assim, pesquisar bem e não propagar a companhia, ainda mais hoje em dia, ainda mais hoje ou em qualquer momento, mas hoje em dia está circulando notícias falsas e tudo mais, e é sempre bom saber o que você está compartilhando e saber se a fonte é confiável. Assim, se divirta com essas lendas, tipo, que nem tem Creepypasta, Slenderman, essa história do Pokémon, episódio perdido, sei lá, você pode se divertir com essas coisas,
mas tu tem que saber que, tipo, a maioria dessas coisas são mentiras, são histórias propagadas. Às vezes os próprios criadores não criaram com o objetivo de criar uma fake news, né? Às vezes o objetivo deles era mesmo gerar um entretenimento, contar um conto de terror, só que as pessoas pegam isso e repostam em outros lugares como se fosse real. Então é bom a gente ter sempre esse discernimento, sempre ter essa pesquisa, sempre se esforçar para pesquisar mais, ter o discernimento do que é ter essa consciência, né, do que é real, o que não é, para poder realmente se divertir com essas histórias de internet, assim, de terror da internet. Isso. E de forma saudável, né? Saudável. Então mas essa é a isso. Nossa mensagem final, né? Então... Se cuide ao usufruir da internet. Não compartilhe notícias falsas ou coisas falsas, ainda mais se envolve pessoas, né? E vidas e tudo mais. E lembrando que se você gostou desse tema, deixa aí comente, entre em contato com a gente. Twitter, Instagram e Facebook. Pipoca Assada, então você pode ir lá e se comunicar com a gente lá, conversar com a gente lá, que a gente vai conversar com você de volta, porque a gente gosta de interagir com o nosso público. A gente está criando uma comunidade bem legal, de muitas pessoas assim, trocando coisas de filmes que a gente pode comentar. Então vai lá, fala no nosso canal também, a gente tem um canal Pipoca Assada, que todo domingo sai vídeo novo às 18 horas, falando sobre algum filme de terror. Eu dando listas de filmes de terror. E é isso. Então, sei lá, se quiser dar alguma dica de que filme que a gente pode falar, né? Siga nas redes sociais também. Dica de qualquer tema, né? Que envolva terror, mistério, suspense e tudo mais. Pode entrar em contato com a gente aí, que a gente vai... Até ficção científica, né? Por que não? Ficção científica também, que é legal. E você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Nos siga nas redes sociais. Compartilha esse podcast. Lá no nosso canal, no nosso Instagram, tá rolando um sorteio de um controle pra te jogar, se conectar ao teu celular, jogar o teu joguinho lá. Gamer de mobiles de plantão. Tá lá. Controle bem legal. Controle bem legal. É só chegar lá vai ter as regrinhas básicas do nosso Instagram do Pipoca Assada, vai lá, que não vai se arrepender, você pode estar com um controlezinho. Quando chegar a 500 inscritos no YouTube, a gente vai sortear esse controle. Se você, por acaso, ganhar ele, se você está sabendo por aqui, vai querer concorrer a esse sorteio, sabe que o controle vai ser muito bem higienizado quando chegar na sua casa, né? Isso. A gente vai tomar todos os cuidados, então não precisa se preocupar quanto a isso. E é isso aí, eu acho que o sorteio tem um vídeo, no nosso último vídeo do canal, que a gente falou sobre o filme The Thing, que foi um Revistando Clássicos, Enigma de Outro Mundo, que é um vídeo que tá bem legal, assista lá, e a gente já fala um pouco mais sobre esse sorteio. Se quiser, vai no Instagram, Pipoca Assada também, mas é isso aí. É isso aí, curta, se você tá vendo isso no YouTube, já deixa curtir.